Olá, esse é o podcast Tangentes. O meu nome é Wagner Sampaio e eu estou aqui com meu amigo Hel Albuquerque para discutirmos tangencialmente temas diversos, sem nenhum foco. E hoje nós vamos conversar com Lucas Paiva, um cara sensacional que não tem tempo ruim. É uma das pessoas que eu mais admiro no mundo. Lucas tem diversas habilidades e criar repertório de música acústica para festa é uma delas. Hoje, Hel e eu vamos tentar ajudar ele, o Lucas, a montar um repertório para uma festa de família. E claro, eu peço uma gentileza a vocês de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ativa o sininho de notificação que não é sempre que a gente tá postando, o vídeo pode vir de surpresa. E dá aquele like, aquela curtida pra ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Valeu! E você, Lucas Paiva, você foi convidado hoje pra gente falar um pouco sobre seus dotes de showman. E eu quero agora que você pense no seguinte. Lucas, você tá numa festa e um músico contratado sofreu uma intoxicação alimentar e teve que ir embora. Você é o único que pode salvar a noite. Você vai heroicamente pegar o violão e tocar para todos. Vamos agora montar um repertório e falar por que escolhemos aquela música. Não só você, mas Hel e eu vamos também te ajudar a montar o repertório para você tocar para aquela galera. Perfeito. Na verdade, tipo, eu acho que o Lucas talvez tenha uma qualidade que eu não tenha e eu acho que o Wagner não tem também. Que é de, tipo, pegar um violão, tocar na frente de pessoas e conseguir agradá-las uma música após a outra, sabendo exatamente o que elas querem ouvir. E é a mesma coisa que um DJ tem quando toca na noite e tudo mais. E me fascina bastante essa qualidade de uma pessoa. E aí eu queria tentar aprender com o mestre hoje, sugerindo algumas músicas que eu acho que tocam o coração das pessoas. E talvez ele possa dizer pra mim onde eu errei, onde eu acertei. Primeiro, eu não tava esperando ouvir isso, eu fico lisonjeado real. Mas eu posso falar de onde isso vem, cara. Eu não reconheço essa qualidade. Eu aprecio o elogio e agradeço. Eu não consigo enxergar isso como você. Mas isso eu consigo enxergar com muita clareza. Que quando eu comecei a dar palestras e eu tinha 16 anos de idade, eu lembro que no começo eu era muito focado em mim. Então eu era assim, como é que eu falo melhor? Como é que eu faço isso melhor? E depois eu percebi que eu tinha dificuldade, por mais que eu melhorasse, o impacto que eu tinha nas pessoas era desproporcional ao meu esforço de evoluir. E as coisas começaram a acontecer de forma muito diferente quando eu comecei a ter uma curiosidade quase que obsessiva sobre quem estava na minha frente. E aí foi assim, uma mudança de tônica, cara, que foi extraordinário, assim, tipo, os meus momentos de, até com amigos, assim, tipo, porque no começo se começou de uma forma meio intencional, até pro trabalho, aos pouquinhos foi ficando muito parte de mim, então, assim, eu falava de acordo com quem estava na minha frente, e eu pensava em tocar de acordo com quem estava na minha frente, então, assim, eu acho que essa habilidade, na verdade, ela nem tem a ver tanto com música, mas tem a ver com uma paixão, uma curiosidade muito genuína sobre o outro, e não só o que o outro quer ouvir, porque isso pode ser um pouco falso. Eu acho que algumas pessoas, assim, se perdem, não só na música, mas acho que na vida de uma forma geral, quando você, mesmo que entenda o outro, você quer se adaptar ao outro, eu não acho que essa é uma boa estratégia, que às vezes a gente agrada o outro e fica miserável a gente, né? Mas eu acho que quando a gente... Tem que manter a própria personalidade. Tem que manter, e esse é o desafio, é uma linha muito tênue entre eu entender o que o outro ficaria feliz com o impacto que eu ficaria feliz de entregar. Porque você, Hel, é o cara que ouve, sei lá, você ouve Taylor Swift e você gosta da suíte Bergamasque, tá ligado? Você tem muito a entregar pras pessoas. Caralho, velho. Como é que você trabalhou com essa eufonia das palavras? Taylor Swift, Bergamasque. E é verdade, né? Eu dei dois exemplos reais, tipo, eu nem tô... nem foi um exemplo
maluco, assim. Não, Porque não. O legal é que, assim, você é parte Taylor Swift, você é parte Bergamasque. E aí a plateia, tipo, faz sentido você entender que pra certas pessoas vai ter uma trilha, imagina que fosse rádio do Spotify, né? Que iria mais pra uma vibe de rádio da Taylor Swift e talvez teria uma outra que poderia ir mais pra uma rádio do Debussy, assim. E eu acho que a beleza tá em tentar entender quais das nossas facetas que mais impactariam positivo a vida de quem tá na nossa frente. Vamos começar por você, Lucas. Pelo que você falou, você disse que entende o público da festa. Isso. Como é que vai abrir? Vai abrir com qual música? Eu vou abrir com Dominguinhos, cara. Eu só quero um xodó. Que falta eu sinto de um bem. Que falta me faz um xodó. Aí tem um refrão, né? Eu só quero um amor. Aí assim, por que eu iria nessa? Eu iria nessa porque eu tentaria algo que tivesse a menor taxa de rejeição possível. Isso. Então, assim, no começo, o objetivo seria algo que eu gostasse de verdade. Eu realmente gosto muito de Dominguinhos. Então, por exemplo, eu não tocaria Jota Quest, tá ligado? Apesar de que eu sei que talvez algumas pessoas, em certos ambientes, é uma aposta segura. Jota Quest, infelizmente, é uma aposta muito segura em alguns ambientes, mas eu não faria isso. Eu queria que esse repertório também não fosse o repertório do apelo popular. Eu queria que fosse tipo uma coisa que você gosta, que emociona você, mas umas músicas que são músicas compartilháveis, entendeu? Não aquelas músicas que você ouviria sozinho, sabe? Tipo, não também... Pô, aí seria muito fácil a gente fazer um repertório mais pro público, sabe? Tipo, com Jota Quest, tipo, com algumas coisas que a gente não acha que tem valor. Mas eu acho que são, tipo, umas músicas bem populares, tipo essa do Dominguinhos. Só que você gosta também, porque você tá tocando ali. Você tem que ser respeitado e tocar músicas que você gosta. Tem, porque assim, pra mim a música, é como eu falei, né, também vai muito de quem eu sou, né? Eu não sou músico profissional, então assim, pra mim, me divertir é diferente. Quando você é profissional, eu sinto que você tem que fazer as coisas porque você é profissional. E o profissional, ele tem que estar ali, gostando ou não, tocando o que ele gosta ou não, muitas vezes. Não sempre, mas muitas vezes. E aí eu tenho o privilégio da música ser um hobby, e numa situação como essa, como eu falei, né, concordo com você, Raul. O fato, talvez, de eu não ter essa pressão de ser o profissional, me deixa um pouco mais livre, até inclusive para evento. Eu não começaria pelo que eu vou falar agora. Por exemplo, eu gosto muito de tocar Lenine. Então, assim, mas eu provavelmente não começaria com Lenine, dependendo do ambiente, ou como você falou, nesse da festa da família e tal, eu colocaria uns no meio pra mim, sabendo que, sei lá, talvez todo mundo ou 90% não ouviu as músicas, mas elas me deixam no estágio muito positivo, elas me deixam muito bem, então eu faria mesmo assim. Mas assim, a minha percepção eu preciso começar me conectando e preciso terminar emocionando. Então, eu escolheria algo que me conectasse com as pessoas, com certeza no começo e no final. E no meio eu poderia colocar coisas que poderiam ser mais do meu agrado do que das pessoas. Então, assim, o Dominguinho seria esse início. Provavelmente depois eu tentaria manter, por um tempo, a pegada regional. A gente vai tocar aqui algumas músicas. Vamos ótimo. tocar algumas músicas que Reuel e eu achamos que você poderia tocar. E você pode falar não ou sim. Isso. Não porque, sim porque. Mas continue. É isso, exatamente isso que eu queria ouvir. Tipo assim, primeiro que acho que tá no caminho certo do repertório. Começar com uma música que seja compartilhada, assim, entre o público e você. Já foi uma aula aí de como começar um repertório e como fazer um repertório. E tipo, eu acho que também tá no caminho certo isso de... Algumas músicas são pra você e outras pro público. Não que a pessoa tenha que também tocar umas músicas como se fosse desafiando o público. Não é isso que eu tô querendo dizer, não. Mas tipo, umas músicas que, pô, que vão te dar um prazer de chegar no ponto que você quer chegar, assim, de interesse no que você tá fazendo. E aí, Wagner, o que é que você colocaria? Tô curioso também. Beleza. Vou tocar aqui primeiro a música que o Reuel colocaria. Aí você vai falar a sua opinião, Lucas. Sim ou não. Desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Tocaria em algum momento, assim. Ela tá na categoria, sabe, das curvas das estradas de Santos, assim, sabe? Ela tá batida, assim, nesse nível, assim. Que é um nível que... Esperava que Chão de Giz estivesse batida nesse nível.
Então já aprendi uma coisa. É porque o chão de giz virou, cara, principalmente, agora eu tô falando muito pra quem toca em barzinho. Essa, a galera da MPB, sabe? Voz e violão. Sei. Então, assim, o É. chão de giz, ele é talvez a música. Mas a E gente Telegrama sempre do Zé Cabaleiro. Tipo, é assim, eu acho que Telegrama do Zé Cabaleiro virou também. Chão de giz eu tocaria, talvez perto do meio. Como eu falei, comecei com Dominguinhos, provavelmente uma coisa que eu faria, eu ficaria um tempo ali no regional, no Nordeste. Então, possivelmente, faz total sentido que Chão de Giz entrasse. Então, minha resposta é sim, porque as pessoas gostam muito dessa música, cara, é incrível. Porra, Apesar de e que acho que é o tipo de música que você canta e tá todo mundo pode estar todo mundo acompanhando, né? Junto, assim. todo mundo. É Como muito, você é falou. muito melancólica essa música, cara. Eu sinto uma Muito. melancolia gigantesca no final. E no mais, estou indo embora, no mais, aí começa o solo de guitarra. Puta merda, parece que você tá. É uma música de faroeste. E assim, que legal essa sua visão, porque assim, essa questão do... Você falou sobre a música pra compartilhar, e é uma forma bem legal de falar, eu gostei bastante da maneira como você fraseou, porque às vezes as pessoas nem estão nessa vibe, que você falou, na música é triste, mas às vezes as pessoas elas estão em outro fluxo, às vezes a galera tá ouvindo a música de um jeito, que não foi o jeito que o autor queria quando ele escreveu, tá ligado? Por exemplo, eu tive Total. É muito engraçado Ainda mais, isso que... ainda mais se alguém chegasse pra ele e falasse, Zé, escreve aí uma música de muito apelo que todo mundo vai cantar. Ele não teria colocado frases tipo, disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizir. Há tantas violetas velhas, sem um colibri. Eu acho que ele não iria por esse caminho. É meio simbolista a música. Parece um poeta francês do século XIX. Não, demais, assim, e quando o cara fala assim, o cara vai lá e cita Freud, velho, assim, claramente ele não fez uma coisa pra todos. Só que esse é o legal da arte, né? Você joga a arte no mundo e cada um vai interpretar de um jeito. Diz aí a tua música, Vaguinho. Tô curioso. Deixa eu tentar aqui a minha, ver se cola. Não posso Cara, ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. E aí, em qual momento do repertório essa música vai estar? Ou ela entra? Ela entra demais, Demônios da Garoa entra muito. Eu acho que na minha família, os sambas de velho, eles são salmos. Puta. Então, assim... Eles são salmos. Muito bom, velho. Essas músicas, elas estão assim na minha alma, porque eu lembro que eu aprendi a tocar violão, os meus primeiros álbuns que eu tirei foi o acústico da MTV da Cássia Eller, o acústico do Clapton, curiosamente, eu era molequinho, eu nem conhecia tanto o Clapton, mas eu tive o privilégio, assim, sorte do caramba, de ter o CD do Clapton em casa, que a minha mãe tinha esse CD, então... Eu, muito antes de DVD, muito antes de casar, for share, dessas coisas assim, eu ouvia o álbum do Clapton e tanto Wagner, quando eu conheci vocês, e tocava Old Love, essas coisas assim. E eu tive esse outro lado, né, que tipo, chegava na casa do meu avô e tava tocando Cartola, e tava tocando Dominguinhos, velho, e tava tocando Demônios da Garoa. Então, assim, Trem das 11, ela é algo como o chão de giz do samba de velho, tipo... assim, é o tipo da música que todo mundo leva, tipo, nas festas de, não só da minha família, mas assim, dessa galera, assim, que curte essas coisas, o samba tem esse lance do lalaiá, né? Então, tipo, ele fala assim, sou filho único, tenho minha casa, mas quais. Esse momento da música é um momento muito poderoso, sabe? Então, assim, depois, acho que o Freddie Mercury fez isso no rock, quando ele começa a orquestrar as pessoas pra fazer esses sons, quer seja o lá, 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 ou Iron Maiden fazia muito, né? Acho que no Fear of the Dark também. E são momentos muito poderosos. Você como performer, assim, como pessoa que tá ao vivo, se você consegue evocar que a plateia consiga, às vezes, mesmo que não saiba a letra, mas evocar esses sons juntos, vira uma parada, como eu falei, parece meio existe um poder de quando pessoas estão cantando juntos. E esses momentos, até que não tem as palavras, eles são muito poderosos, assim. E o samba, acho que faz isso muito bem. E Trem das 11 com certeza entraria, sem sombra de dúvida. Maravilha. São momentos de ritual, né? Assim. Eles são ritualísticos. Eu acho massa. Eu gosto de ouvir essas coisas que falam assim, que esses sambas antigos são salmos pra sua família. Eu queria muito que minha família tivesse essa coisa
com música brasileira, sabe? Tipo, eu acho que lá em casa se ouvia muita música de discoteca da época, tipo Michael Jackson. Eu acho que era mais essa coisa disco, assim, tinha meio que uma vergonha e uma coisa de achar a música brasileira Brega? cafona, sabe? Que eu não queria ter sido criado com isso. É uma visão de mundo diferente quando você cresce assim. Eu cresci com meu pai ouvindo Pink Floyd o tempo todo, então explica por que que eu sou assim. Minha mãe sempre adorou Roberto Carlos, mas meu pai era sempre dominante com o som alto da casa, né? Então eu cresci com essa inclusão de música estrangeira mais do que nacional. Ô Vaguinho, em relação a... Porque assim, a Bahia é um lugar muito rico de música, né? E como é que foi essa questão? Acho que então nunca conversou especificamente, na verdade, sobre isso. Eu sei essa história do seu pai, essa parte aí eu sei bem. Mas em relação aos outros estímulos da música, que claramente foram menores, mas não tinha? Tipo, você não foi submetido a essas... Como é que foi você com Caetanos e Gils? Meu pai nunca Já me tem o nome do apresentou... episódio. Wagner, por que destes costas à Bahia? Wagner, Origin Story. Vai ser a história do Mito criacionista do Wagner. Cara, quando eu ouço coisas como Cartola ou músicas desse tipo, meu pai canta junto. Ele tem um repertório musical nacional absurdo. Só que em casa ele nunca tocou tanto assim. Eu me lembro todo dia, todo domingo de manhã, eu ouvia Division Bell, ou era o Dark Side of the Moon. E ele nunca colocou isso, eu não sei porquê. Então seu pai deve ter um repertório grande musical. Ele tem, mas ele nunca foi de se expressar em casa, isso a não ser os rocks, né? Que era o Pink Floyd. Cara, que curioso isso. Eu acho curioso isso aí. Eu acho que eu seria uma pessoa com caráter melhor se meu pai ouvisse mais Cartola do mesmo volume não que diga Pink isso. Floyd. Eu não sei se com caráter melhor, Tô brincando. não. Concordo Acho que é mais também, uma Rael. questão puramente estética mesmo. Cara, é sério, quando eu ouvi a banda... Eu nem gosto de Chico Buarque muito, mas hoje em dia, né? Mas quando eu ouvi, tipo, com uns 16, 17 anos, a banda, aquela versão do álbum do primeiro disco, cara, eu fiquei arrepiado. Eu acho que, e sério mesmo, eu ouvi a música tipo umas 15 vezes seguidas, pô. É curta a música, 2 minutos. É, 2 minutinhos. Mas eu nunca tinha ouvido, cara. Aí, tipo, e ainda mais como a gente era na época, que a gente achava tipo, charmoso aquele tipo de gravação antiga, vintage, né? Um som mais abafado, tipo, tinha uma coisa estética já. Quando eu vi aquela música gravada e os estúdios brasileiros dos anos 60 eram muito bons, pô. Só pra terminar a história, imagine um roqueiro, na época eu ouvia Helicopters, Nirvana, Led Zeppelin, tipo, as coisas antigas, tipo, eu era roqueiro, pô, tá ligado? Strokes, eu acho, na época também. Aí eu ouvi samba, Chico Buarque, tipo, a coisa menos sexy que pode existir. Concordo. E, tipo, ficar arrepiado, cara. E não parar de ouvir. Interessante. Muito interessante. Essa história do Wagner das referências é realmente uma pergunta pra você fazer pro seu pai, cara. Tipo, claramente ele é um cara com um repertório horizontal e aí acabou que na casa dele ele verticalizou. Entendeu Tipo, por quê, né? Ele não horizontalizou toda a referência dele. E eu concordo com o Rael quando ele fala que não faz de você uma pessoa pior de forma alguma, mas tem uma coisa que é interessante sobre cultura no geral. Eu sinto que quanto mais cedo você for exposto a mais horizontalidade de cultura, você fica cada vez mais uma pessoa tolerante. Sim. E o contrário também é verdade. Então, assim, tem sim um aspecto de cultura, assim, que você quer. E eu tenho uma filha, como vocês sabem, assim, então eu tento bastante expor a Liz a coisas diferentes. Primeiro porque aos pouquinhos ela vai criando o gosto dela, independente do meu. Tipo, se ela gostar de Pink Floyd, eu vou adorar, tipo, mas também eu não tenho como controlar isso. A não ser, tipo, o exemplo que eu dou, o que seja. Mas, assim, o que eu mais quero é que ela seja uma pessoa tolerante e entender que as pessoas são diferentes e tá tudo bem. E que o massa de cultura é quando você vai lá... Uma das coisas legais sobre competências é que quando você cria diversidade cultural, você transfere para outras áreas da sua vida. Então essa mesma diversidade ou tolerância à diversidade, você leva para religião, você leva para raça. Então assim, eu acho que a música é uma das melhores formas de fazer isso. Então seria legal mesmo tentar entender esse rolê do seu pai. Você é um cara, Wagner, que depois começou a viajar e tudo. Você começou a ter amigos até mais velhos. Só que eu sinto que talvez se a vida tivesse dado algumas
voltinhas diferentes, se você tivesse talvez se juntado com pessoas diferentes, você poderia ter partido pra ser uma pessoa mais intolerante, assim. Sim. Depois, você era um cara de opiniões, sempre foi de opiniões muito fortes, o que é uma coisa boa, mas... E agora você, cada vez mais, eu vejo que você é uma pessoa melhor. Que, assim, você é uma pessoa que tem suas opiniões, mas respeita as outras pessoas e tal. Mas, às vezes, na vida é muito fina essa linha, tá ligado? Que, às vezes, você anda pro lado e a opinião forte pode virar arrogância, pode virar intolerância. É só um detalhezinho, que não é o seu caso, ainda bem, que você é uma pessoa incrível. Mas, assim, eu vejo que outras pessoas, às vezes, não conseguiram atravessar essa rua e ficaram mais meio que essa opinião forte virou outra coisa, infelizmente. Obrigado pelas palavras. Acho que com uma dosezinha de arrogância... Uma dosezinha de arrogância, assim, talvez seja saudável. Mas eu nunca vi o Wagner fazer um comentário depreciativo. Talvez ele tenha opiniões fortes, mas é porque ele sabe as convicções que ele tem. Concordo. Não acho uma coisa que é a cara do Wagner, ou da gente, assim, de tentar dissuadir uma pessoa de algo que ela quer muito, só porque não achou a ideia muito boa. Concordo. E talvez por isso que a gente seja amigo. Porque, assim... várias pessoas passam pela nossa vida e o teste dos 10 anos ou 15 anos só vai ficando quem tem algumas coisas parecidas, tá ligado? Eu sempre falo que a gente pode ter um monte de coisa igual, um monte de coisa diferente, aliás, só que a gente é igual naquilo que é mais importante. Aí eu sinto que se não fosse isso, não era amigo. Tipo, era uma pessoa que, sei lá, que a gente vai, sei lá, se encontrar, mesmo até o Hellwell, que é um cara que eu falo menos, muito menos do que o Wagner, mas ainda assim, é o tipo de pessoa que, se por algum motivo, e aí onde eu coloco a diferença entre um colega e uma pessoa que tem um carinho maior, né? Se por algum motivo que você falasse, Lucas, poxa, eu preciso que você venha em Maceió, ou que você me pegue no aeroporto 3 horas da manhã, tipo, e eu iria numa boa, assim, tipo, e eu sei que é meio estranho falar isso, porque, porra, quem que vai numa boa 3 horas no aeroporto? Mas o Hellwell tá nessa lista. Mas Talvez não fosse numa boa, né? Mas você sabe que tem alguém que você gosta precisando de você. Isso, e assim, eu acho que é uma questão da amizade que eu acho que é importante, é que você não tá atrapalhando a vida da pessoa. Não, acho que a grande diferença da amizade para outro tipo de relacionamento é que a amizade, ela não é uma relação como se fosse um banco, que você tá fazendo depósitos e saldos. E eu sinto que 90% dos nossos 99% dos relacionamentos que a gente tem, eles são transacionais, sabe? Mesmo que não sejam financeiros, mas eles têm algum tipo de transação emocional ou transação funcional. E os poucos relacionamentos verdadeiros, eles realmente não necessitam de nenhum tipo de transação. Não existe saldo, não existe extrato. E eu acho que essa é uma diferença muito legal que eu consigo perceber nas pouquíssimas pessoas que eu me sinto desse jeito, assim, tipo, que, sei lá, depois de hoje eu acordei 4h30 e trabalhei, tipo, a manhã toda, e eu lancei, tipo, vamos gravar um podcast, tipo, é só pra quem realmente eu gosto. Se não fosse, Total. nem fudendo, eu iria pra basicamente qualquer outra Ficamos pessoa. lisonjeados. Com certeza. E essa é dúbia, né? Essa eu achei a cara do Essa é dúbia porque ela entra na parte que Caralho. você gosta de tocar e na parte que o público provavelmente vai gostar de ouvir, né? E, na real, isso aí vai muito pra o Djavan, cara. O Djavan, ele conseguiu um negócio... Ele tem um local muito especial, assim, na minha vida. E uma das coisas que eu aprendi sobre o Djavan é que a maior parte das pessoas... Eu acho que com Beatles, e aí que eu falei, eu não sou um fã de Beatles, por exemplo, como o Hellwell. E talvez eu estou para os Beatles como a maior parte das pessoas está para... Não, talvez não, porque assim, eu já ouvi todos os álbuns dos Beatles e todas as músicas, assim, talvez pelo menos uma vez na vida. Eu devo ter ouvido tudo em algum momento. Talvez, assim, se juntar tudo. Provavelmente. Tipo, mas assim, eu não me considero você se fã de dedicou, Beatles. né? Sei lá, pelo menos de forma esporádica. Não, todo ouvi ano, todos pelo os menos... álbuns. Ouvi todos os álbuns, é se dedicar, cara. Não, tranquilo. E assim, sim, isso eu devo ter feito pelo menos uma vez com os Beatles, mas de verdade, assim, o resquício... eu sinto que o Djavan, ele é muito medido pelos hits. Normal, grande parte dos músicos muito, muito famosos são. Só que o Djavan, ele tem muitas camadas muito deliciosas, assim, maravilhosas, que eu sinto que as pessoas não se dão o trabalho de ir atrás, assim, sabe? E é uma pena, porque eu tenho certeza que muita gente que às vezes faz o Djavan é um cara famoso. Mas eu acho que ele conseguiu fazer uma linha que, por exemplo, o Hermeto Pascoal, ou até o próprio Pink Floyd, né? Quando eu conheci Pink Floyd
no poker, tá? Tipo, eu já tinha talvez ouvido. Poker talvez era um antes. estúdio de música, não de cartas, né? Para as pessoas que não conheciam. Ah, até eu achava que tinha sido numa mesa de poker. Não, era o estúdio poker. Boa, desculpa. Eu tinha algo como 17 anos quando eu tava na faculdade. Ou seja, eu conheci Pink Floyd tarde. Não foi uma coisa da minha adolescência. Eu já ouvia rock, eu já ouvia, tipo... Eu tinha essa pegada... Como você falou, né? Você tinha pegada de Strokes e tal. Nessa época, eu via muito Linkin Park, eu via muito Evanescence. Aí depois de um pouquinho... Eu ouvia assim, também. Cara, que eu via muito. E, assim... Eu não ouvia Evanescence, mas eu ouvia Linkin Park. Eu gostava dessas bandas que tinha rap. Sim, eu gostava bastante. E aí quando veio o lance do Pink Floyd, aí eu lembro que a Dandara me falou um negócio. Foi uma das primeiras coisas que eu lembro, inclusive, de conhecer vocês, assim, essa galera. Ela falou, Pink Floyd é música pra música. E eu nem sei se essa frase... Faz sentido eu concordo completo, 100% com ela. Exato. Eu não acho que ela é uma frase, ai meu Deus, como ela tá certa, até porque Pink Floyd tem um following enorme. Exato. Ou seja, E não dá meu pra dizer pai que é não coisa sabe pra tocar música, um instrumento sequer. por exemplo. Exato. Mas eu também entendi o que ela quis dizer. Então, assim, por exemplo, quando eu vejo Hermeto Pascoal, em alguns momentos eu acho que ele é um músico para músico, tá ligado? Eu acho que ele se enquadra muito mais do que Pink Floyd. Sim, exato. Então, assim, ele tem um certo nicho. E o Djavan, e aí eu quero chegar, ele conseguiu fazer... ele consegue ser todas essas coisas. Então, ele conseguiu ser um cara com as músicas na novela, que aí foi o que acabou que levou muito ele na década de 80, quando ele começou, muitas músicas foram pra novela, mas também é o cara que foi pros Estados Unidos e gravou essa música com o Stevie Wonder, tá ligado? Isso inclusive... me surpreende muito, até hoje, quando eu vejo esse nome. E, cara, então assim, e aí você pegou num veio, né? Porque a música gravada com o Stevie Wonder foi Samurai. Então, assim, pensar que o Djavan... e quando você vai ver aquela versão de Asa, aquele show também... que tá com a galera. Era o Marcus Miller, Marcus Miller no baixo, o David Sanborn no sax, tipo assim, o Hiram Bullock, que na época tocou com Miles Davis, assim, tipo, velho, assim, um negócio muito maluco. Então, assim, o Djavan, ele conseguiu chegar nesse nível de músico, assim, sabe? Tipo, chegar na vibe da galera do jazz, assim, da galera que tocou com Miles Davis, por exemplo, o Marcus Miller também tocou com ele e tal, tocou com o Stevie Wonder. Então, ele conseguiu fazer isso. E Samurai é uma música muito especial, tanto que a gaita que estávamos ouvindo estava sendo tocada pelo Stevie Wonder. Não à toa. Pô, o Stevie Wonder, assim, dispensa comentários, né? Tipo, tá, com certeza um dos músicos mais especiais que já pisou na Terra. Então, assim, eu não sei se você muito... sabe alguma coisa sobre a educação musical do Djavan, como foi, se ele tocava de ouvido mesmo. Porque, assim, ele você falou que ele tem um prestígio com o jazz, com o pessoal do jazz, com a comunidade jazzística. E de fato tem, porque o pessoal que curte Djavan curte muito a harmonia dele, né? E eu acho assim, as poucas músicas de Djavan que eu toquei, que eu aprendi a tocar, é um repertório harmônico assim bem interessante. Eu não sei se ele estudou música ou com alguém, teve algum tipo de guia em relação a isso, que é comum acontecer. Ou se era de ouvido mesmo, tipo assim, ele saía tirando as músicas dos discos que ele ouvia e construía o repertório harmônico dele a partir disso. Não sei se você sabe alguma coisa. Na verdade, você perguntou pra uma pessoa, mais um privilégio que eu tive na minha vida, assim. Eu sei essa história e eu pude ouvir da pessoa que cresceu com ele em relação a isso. O Djavan, ele morava no bairro do Farol, inclusive ele fala, né, que ele... numa favela do Farol, na música Maceió, ele fala, né? E nessa casa, ele era um cara muito pobre, e tinha uma casa lá de um médico muito rico, e o nome dele era Ismar Gato. E na época ele tinha o que ele chamava de um aparelho quadrifônico. E o Dr. Ismar, além de ser um cara muito rico, era extremamente culto. E ele era meio que, não sei se o termo correto seria audiófilo, eu não seria se esse era o ponto, mas ele tinha talvez a maior, ou com certeza na época, uma das maiores coleções de LPs, tipo, do estado, assim. Era um cara que tinha esse lance da música. E o Djavan, ele acabou que os filhos do Dr. Ismar, e aí eu vi essa história de um deles, tá? Do filho do Kiko Gato. E o Kiko na época era meu cliente, e o Kiko tomava café da manhã comigo todos os dias. Então eu tive
dezenas e dezenas de conversas com o Kiko, e ele falando como é que era, tipo, o Djavan na época criança, ele ia lá, ia pra casa do Dr. Ismar ouvir música. E é muito interessante, e a história é incrível. O Dr. Ismar tocava piano, ele tocava piano divinamente, inclusive ele faleceu agora na pandemia recentemente, e quando a música é um negócio tão interessante, que o Dr. Ismar, ele desenvolveu um Parkinson super avançado, e a única coisa que ele conseguia fazer de forma proficiente nos anos finais dele era tocar piano. Tipo, quando ele tocava piano, a mão dele não tremia, velho. O que é uma coisa super interessante, assim, que aí vem de outras coisas que eu gosto de conversar, a gente pode trocar uma ideia no outro dia, mas assim... E aí o Djavan ia lá, e na época ele começou... Eu lembro que um dos primeiros álbuns ele começou a ouvir Charlie Parker, ouvir Sonny Rollins. Então, ele criou uma das primeiras grandes referências do Djavan, veio do jazz, ouvindo música na casa do Dr. Ismar, foi ponto número 1, assim. E depois o Djavan teve um momento muito especial na vida dele, quando ele ouviu Beatles pela primeira vez. E tem uma fala do Djavan que é muito legal, que ele fala que ele não sabia que daria pra fazer harmonias tão bonitas tocando notas naturais. Porque ele quando começou a ouvir jazz, ele falou, não, pô, música boa só é música 30 acordes, acorde com sétima nona diminuta e tal. E quando ele ouviu Beatles, cara, tipo, e aí ele fala, inclusive por muitos anos, quando alguém perguntava quais eram as influências do Djavan, ele falava, eu tenho influências do Beatles a jazz. Ele falava dos Beatles a jazz. Porque era justamente ele ia de um lado ao outro, assim, entre músicas muito simples, mas ele tinha essa ode à harmonia, sabe? Então, assim, eu acho que Samurai é um bom exemplo disso. Tem muitas, né, velho? Tipo assim, essa questão da mão Mas direita. os Beatles pra galera lá, Londrina, era difícil, né? Eu já vi uma entrevista do Jeff Beck falando que era muito difícil tocar Beatles, então... O nível de Djavan é um nível que eles mesmos acho que nem conhecem. Mas eu acho né? que é relativo, no caso. Porque depende da comunidade, né? Que nem a gente tava falando. Acho que aqui no Brasil não precisaria ouvir jazz para poder ter uma linguagem um pouco mais diferente assim em relação à música britânica. Porque já tinha o samba, já tinha a bossa nova. Isso, concordo. Tipo, o Brasil acho que é difícil pegar como referência porque é muito, muito rico a música aqui, né? É rebuscado demais. A gente não tem essa eu reconheço que eu fico desmotivado quando vejo pra tocar uma música do Djavan. Cara, o maior terror de um músico de rock tocar. é aprender música brasileira. E Lucas, você correu atrás de ver as referências do Djavan pra ouvir, pra escutar por um tempo? Porque, tipo assim, eu pergunto porque na época que eu tava aprendendo a tocar guitarra, eu pensava, pô, vou ouvir as referências dos meus ídolos, né? Então eu ouvi o que o David Gilmour ouvia e o Eric Clapton, mas você chegou a ouvir o que o Djavan ouvia pra tentar entender um pouco o universo que criou esse músico? Sim. Acho que essa galera ouvia de tudo, cara. Desculpa. Acho que essa galera ouvia de tudo. Eles ouviam de tudo. Mas tem algumas coisas, como eu falei, né? Ele começou muito... Aí, e claramente, até pela maneira como ele toca... O primeiro álbum do Djavan é um álbum de samba. Então é o álbum que teve Fato Consumado, é o álbum que tem Flor de Lis e tal. E tem umas músicas que eu gosto muito, velho. Não sei se... Aí você vê Miles Davis, tipo, e John Coltrane. Então, tipo, foram as primeiras referências dele do jazz. Mas aí teve Noel Rosa, influência muito forte de samba, que, apesar de que eu gosto de ouvir, nunca foi uma coisa que eu parei pra pegar, por exemplo. Tipo, apesar de que ele realmente é um gênio do samba. E você vê também uma paixão muito grande por Luiz Gonzaga. Cara, eu ia falar Luiz Gonzaga, pô. Muito forte, tipo, muito Caetano, forte. Gil, todo mundo é muito devoto do Luiz Gonzaga. Muito. E assim, e quando eu fui começar, aí como eu falei, na casa do meu avô, né? Na casa do meu avô tava tocando samba de velho e tava tocando Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Então, assim, era muito comum. E nesse aspecto eu fui privilegiado, que eu tenho uma mãe, foi pro show do Queen no Pacaembu, por exemplo, e foi ela que tinha CD do Eric Clapton, o acústico de 92, era dela. Era ela que tinha Simply Red em casa. Então eu tive tinha Jorge Benjó. Então eu tive toda essa pegada assim que veio da minha mãe. E da família do meu pai, eu tinha esse lance de todo domingo, quando eu ia pra casa do meu avô, tava tocando num sonzinho com um médio estourado, aquele médio, sabe aquele médio? Sim, aquele médio.
aquele médio lá em cima, o grave lá embaixo, e tava sempre tocando um triângulo, uma zabumba e uma sanfona, tá ligado? Então, assim, e aí depois quando eu fui começar a ver o que a galera falava do Luiz Gonzaga, e aí realmente, os nossos ídolos tinham o Luiz Gonzaga talvez como o maior, ou com certeza um dos maiores ídolos de todo. Ele é a gênesis de muita coisa importante da música brasileira, tá ligado? Agora o interessante, tipo, Wagner, se um dia parasse pra pegar, você vai ver a pentatônica, tipo, você vai ver, por exemplo, que o shot, ele toca em mi, lá, si, tipo, como boa parte dos blues, assim. Quando a gente vai ver, Sim. tipo, o que o cara vai dizer. Então você vai ver que o pace ou a harmonia do não vou dizer do forró só, mas do baião, por exemplo, você vê as mesmas notas do blues. Porque aí quando você vai ver pro Luiz Gonzaga, ele era um cara que não sabia o que era um Fá com sexta, ele não sabia dizer o que era isso. Inclusive, o Luiz Gonzaga ele foi expulso, ele não pôde tocar, ele era militar, ele estava servindo, ele já tocava sanfona, e aí quando ele foi tentar entrar a polícia queria, o exército queria naquele momento um sanfoneiro, aí o maestro na época falou assim, toca um Fá com sétima menor, e ele não sabia, e ele não entrou. Só que ele já era um sanfoneiro famoso, tá ligado? Só que, tipo, até ele, do começo da carreira até o final, ele não sabia ler partitura, ele não sabia, inclusive, nem teoria musical básica. Então, assim, é muito interessante como essas pessoas... É igual a história do Tarantino, né? Eu não fui pra escola em inglês fica mais legal, né? I didn't went to movie school, I went to the movies. Então, assim, óbvio, cada um tem uma forma de aprender. Muitos dos músicos mais incríveis que a gente tem no mundo são músicos formados na Curtis, que são tocadores de violino, tá ligado? Em conservatórios foda. E outros são como o Luiz Gonzaga, tipo, e são como o Djavan, o Djavan não tem instrução formal. Então, para responder também a pergunta do Reuel, ele não teve instrução formal, ele não estudou em conservatório, tipo, realmente ele foi o cara que foi tocando, tá ligado? Meu interesse nisso é que eu acho que eu particularmente não ligo muito pra essa... Acho que música não é o tipo de coisa que é de educação formal, sabe? Tipo, eu acho que qualquer arte é assim. Pra mim funciona mais nessa lógica de aprendiz. Sabe quando a gente vê aqueles filmes de espadachim que o cara pega o melhor espadachim do Japão e vai estudar com ele? Pra mim, música funciona assim. Aí eu queria saber se ele teve um mentor nesse sentido. Ou se foi de ouvido mesmo, porque tem gente que nasce com ouvido muito bom, né? E já é meio caminho andado. Mas interessante saber que o Djavan foi com a ajuda do seu esmagato. Essa história encontrou é a bem boa, biblioteca de Alexandria dele e subiu no ombro de gigante e foi embora. Eu veto, velho, eu veto. Eu não sei se eu posso vetar. Nessa festa não entraria não, ó. E não entraria, talvez, não que eu não goste de tocar ela, eu toco, inclusive, tipo, sempre que tá na Ragatanga, por exemplo, que é uma festa de amigos nossos que são músicos. Essa música eu sempre faço questão de estar tocando ela. Mas eu acho que ela, é como eu falei, eu acho que na nossa conversa aqui, as tangentes, eu sinto que tem momentos que é maravilhoso você ter o máximo de tangentes possíveis. E em outros, você quer como se fosse manter, como se fosse as margens de um rio. Então, assim, eu quero navegar entre uma margem e outra e tentar não sair demais. E ter liberdade para estar fluindo entre uma margem e outra. E eu acho que essa música, talvez, se fosse a minha família, eu poderia estar saindo um pouquinho da margem, talvez. Acho que perderia o apelo um pouco, apesar de ser uma música divertida. Mas eu gosto muito. Tanto assim, na real, eu gosto inclusive da versão original. Assim, eu sou bem fã de Bob Marley. E eu gosto da versão do Clapton, claro, por causa da guitarra e tal, mas eu sou um Bob Marleyzete também. Porra. Então, assim, eu gosto bastante. Especialmente das paradas ao vivo que ele tinha quando o Peter Tosh estava na guitarra. Era muito bom. O Peter Tosh era um monstro. Caralho, tipo, como é bom ver as linhas de baixo e puta merda. É bom demais, velho. Mas pode continuar aí, velho. Vanessa Rangel, palpite. E aí? Vanessa Rangel. E aí, essa entraria? Não entraria. Mas eu vou dizer o que entraria numa vibe... Porque, por exemplo, eu nunca fui muito fã, por exemplo, da Adriana Calcanhoto. Também não. Nunca foi o meu lance, assim, sabe?
É um grande artista, sem sombra de dúvida. Mas eu sempre ia muito pra Marisa Monte. E com certeza, até pelo fato de que... Marisa como Monte eu é muito respeitada. Né? E tem um lance da Marisa Monte, ela foi criada no meio da galera da Portela. Tanto que ela tinha um relacionamento muito próximo, por exemplo, com o Paulinho da Viola e tal. E uma das coisas que eu penso, quando eu vou... e vocês são músicos, né? Então vocês sabem disso até mais do que eu, assim, em relação a como é importante, como se fosse numa peça de teatro, que você tem atos. E que os atos, eles precisam ter uma passagem de bastão fluida entre si. E eu sinto que os bons músicos, eles fazem isso de uma forma muito legal. Então você tem aquele ponto, não sei, até na Giramundo, por exemplo, Reuel, você consegue imaginar, assim, tipo, uma mudança de ato, qual é, quando uma vibe sai pra outra, quais Cara, são as... a mais óbvia que tem tipo assim, anos 80, a gente toca músicas mais, assim, dos anos 80, sabe? Aí tem o momento que a gente toca rock mais clássico. Aí tem um momento que a gente toca rock nacional. Aí a gente entra no brega. Ou então a gente entra no axé. Então, existe um zoneamento do repertório, sabe? Legal. E assim, como a gente começou com Dominguinhos, essa festa, mantendo o foco desse momento de hoje, eventualmente eu iria tentar sair dessa pegada. Talvez eu iria do forró para o samba. E do samba eu iria pro Marisa Monte. Por exemplo, tem uma música da Marisa Monte que é Dança da Solidão, que a música é belíssima, que ela é um samba. E seria uma coisa perfeita Essa pra sair. música é do Paulinho da Viola. É do Paulinho da Viola, Viola. Que música linda, velho. A música é linda, é linda. Ela tem uma harmonia belíssima. Como eu falei, né, ela tinha uma pegada com a Portela. O Paulinho da Viola também tocava a música Foi o Rio em que Passou da Minha Vida, que é uma música também bem bonita, que ele fala da Portela, inclusive. E Paulinho ela da Viola tem é um dos maiores compositores brasileiros. Ele é muito especial, eu também tenho uma deferência muito grande a Paulinho da Viola. E aí o lance da Marisa Monte, você colocou o palpite da Vanessa Rangel, né? E apesar das não serem parecidas, mas nessa vibe de mulher com voz doce, que aí talvez algumas pessoas colocariam Vanessa Rangel, Adriana Calcanhoto, aí podia entrar talvez Marisa Monte, podia entrar também até mais nova, tipo Vanessa da Mata. Entraria nessa... Eu vou ser bem honesto. Eu não gosto de cantores assim. Interessante. Eu não gosto... Não é da voz, não é do conceito de mulheres que cantam doce, porque eu gosto de Johnny Mitchell, que consegue cantar doce. Mas eu acho que é mais com o songwriting mesmo. O tipo das... Essa música Palpite, eu gosto pouco, mas eu imaginei que no contexto funcionasse, sabe? Eu acho que ela é uma daquelas famosas também que ficou um pouco datada. Então eu sinto que... óbvio, né? Ela era tão famosa que com certeza se você tocar num setting que faz sentido, as pessoas vão se identificar e vai ser legal e tal. Mas ela não é um chão de giz, sabe? Essa música é 97. Eu acho, por isso que eu acho que ela é datada, tá ligado? Ela é datada. Duvido que alguém vai dizer, velho, toca Palpite da Vanessa Rangel. Eu acho que as chances então, assim, são muito baixas, eu fui bipado num erro de principiante. Palpite pode estar no repertório e as pessoas vão engolir ela tocando porque ela é muito popular. Mas ninguém vai pedir e eu acho que ninguém tá precisando ouvir ela. Então talvez seja melhor botar outra música. Acho que eu fui num caminho muito doce. Tentei agradar demais as pessoas. E sabe o que é engraçado? Tem uma música que eu também não gosto tanto, que ela tá bem nesse local, Reuel, que é Esquadros, da Adriana Calcanhoto. Cara, então, velho. Tipo assim, eu acho que Esquadros é a versão de Palpite pros inteligentinhos, tá ligado? sim. Porque tipo, você vai tocar em algum lugar e pouca gente vai conhecer. Quer dizer, todo mundo vai conhecer, mas sei lá, beleza? Mas você pode tocar num contexto que a galera fale, sério, velho. Tipo isso. Meteu essa, exato. Assim, o engraçado é como eu falei, né? Eu acho que elas são primas de primeiro grau, tá ligado? Só que o Esquadros é a versão que mais pessoas, talvez... Eu sinto que a galera de barzinho também até hoje toca bastante Esquadros. E eu vejo que as pessoas ainda...
E olha que assim, eu tô falando como se eu fosse sempre pra barzinho, né? Mas, tipo, ainda dos últimos 10 anos, eu fui quase nenhuma vez. Até tô falando aqui meio que de... Como se eu tivesse na cena. Você tá buscando sua memória afetiva. É, e assim, eu tenho amigos meus que fazem barzinho, né? Então, Mas eventualmente... ainda toco. Eu toco, às vezes, em festas, em coisas do estilo. Eu acho estranho. Amigos meus... esquadros. E, assim, Sempre esquadros. Sempre Sempre achei também. Ela nunca entrou em... Não tem assim, refrão, não, né? Engraçado, legal você ter falado isso. Talvez seja um dos pontos que eu nunca parei pra racionalizar esquadros. Mas eu acho que agora que você falou, ela não tem refrão, isso é um fato. Outra também, acho que eu nunca gostei da Tipo, voz eu tô da ouvindo Adriana uma música Calcanhoto. sem refrão, por que eu não tô ouvindo Kate Bush? Tipo isso. E assim, Kate Bush, é a que reviveu agora por causa de Stranger Things, né? Kate Isso. Bush agora todo mundo conhece. Caraca, eu tava vendo que interessante, tipo, a música que basicamente, pelo menos pro grande público, né? Você vê o poder do entretenimento, né, velho? Ela foi pra número 1, velho, na Cara, época sabe no o que iTunes. sabe o que é Foi, muito, ela ganhou milhões. Sabe o que dá raiva? É muito interessante. Assim, não sei se dá raiva, mas é naquela hora que a grande mídia fica muito óbvia, sabe? Tipo assim, a influência da grande mídia fica uma coisa muito óbvia. E isso me deixa um pouco chateado. É que a música mais famosa dela é aquela que o Angra fez o cover, Wuthering Heights. Sim, sim, Essa já é vi a essa música mais sim. famosa dela. E... Porra, Running Up the Hill é tipo uma música que... Eu acho que foi single na época, mas tipo... 87 na Billboard, vamos dizer. E Sim. aí toca numa série do Netflix e tipo, alavanca a carreira da mulher. Provavelmente não me surpreenderia de ter ganho mais dinheiro hoje do que com a carreira dela toda. Não duvido. Quando a Eu grande acho que foi o mídia fica caso. muito óbvia, tá ligado? E deixa eu só fazer um comentário sobre esse lance da... Tem um lance que eu acho que é meio brutal na música. Não sei se vocês concordam, não sei nem se é uma percepção só minha. Um dos motivos de eu não ter, talvez, gostado da ideia de seguir carreira na música é que várias profissões você vê uma progressão mais linear do que é sucesso, sabe? Então, você tem pouco sucesso, depois você tem um pouquinho mais, e depois você tem médio sucesso, que seja. E às vezes, com o médio, você pode não ser uma pessoa muito grande, mas você pode ter uma vida legal, ou de certa forma confortável, como um advogado médio, ou como um concursado médio, ou como um médico médio, assim. Agora, na música, eu sinto que você tem as pessoas que despontam muito, e é incrível, e você tem poucos médios, e você tem uma vida muito difícil para basicamente 90% das pessoas. Então, assim, a minha percepção é que e os aspectos que fazem com que você estoure, muito pouco tem a ver com dedicação, competência, o que seja. E ele tem muito mais... Uma das coisas que me incomoda na música como carreira é que me parece que tem doses muito mais fortes de acaso do que outras carreiras. Sei. Então, assim... Então, isso não é necessariamente talvez uma regra, talvez é porque eu não seja talentoso a esse ponto, mas até vendo pessoas que a gente conhece, pessoas que são extremamente talentosas e dedicadas e estudiosas, e estão na noite, e estão vivendo, e sei lá, já foram para São Paulo talvez um tempo, até para fora do Brasil e tal. E os fatores que fazem você ter um sucesso, para que você tenha uma vida legal assim na música, às vezes eles são muito... Não dependem do artista, tá ligado? Depende que alguém vai lá e coloque sua música no Netflix, tá ligado? E assim, Acho que também, se for se basear pelo que a gente tá, pelo menos que tá falando aqui, sei lá, bandas muito massivas, né? Pink Floyd, Iron Maiden, sei lá, uns artistas gigantes assim, né? A gente fica realmente achando que, e realmente é bem distante do chão de fábrica, vamos dizer assim. Mas, principalmente hoje em dia, eu acho que as bandas ainda conseguem... Não aqui no Brasil, porque o mercado musical aqui no Brasil é muito estranho, mas no nível mundial, assim, eu acho que existem vários escalões de banda e de repercussão que uma banda tem. E existe aquela banda que vai fazer 100 shows no ano e arrecadar milhões de dólares. E existe aquela banda que vai fazer, tipo, 25 shows no ano e arrecadar 180 mil dólares, sabe? Pra pagar as contas e produzir o próximo disco. Então eu acho que a nível mundial assim é um pouco mais sustentável. Aqui no Brasil realmente é um pouco mais complicado, eu acho. E assim, eu tenho um envolvimento muito forte, como vocês sabem, com música. Uma outra área que sempre foi forte na minha vida foi o esporte. E eu via também algo parecido no esporte. Eu ficava vendo gente muito boa, às vezes, sei lá,
Os caras iam... É que é óbvio, né? Agora falando de esportes menos famosos, como por exemplo o jiu-jitsu, o cara ia lá e ganhava um campeonato mundial e às vezes voltava e não conseguia, tipo, ganhar 2 salários mínimos com o esporte, tá ligado? Quer seja com patrocínio ou que seja dando aula, que os caras que às vezes não tinham esse talento pra dar aula ou pra marketing e tal. E é muito interessante isso. Eu converso muito com meu irmão, né? Vocês, não sei, vocês não devem acompanhar, mas meu irmão hoje vive de música. Ele tem um estúdio lá no México, ele é baterista de uma banda, mas ele teve que basicamente, hoje pra sobreviver, até a banda... Também eles fizeram uma estratégia um pouco mais arriscada, que é focar na questão da internet e não focar no mercado local. Então eles não tocam na noite, que é uma decisão, talvez... Sei lá, quem sou eu pra julgar, mas ele tem essa pegada lá deles. É um caminho, obrigado. Ninguém sabe de nada. Obrigado, Ninguém aí você sabe tá nada. coberto de razão. Ninguém sabe de nada. Esse é o caminho. O caminho deles foi esse, foi investir na internet. O canal do YouTube deles é muito bem estruturado, mas assim, no que diz respeito à produção. Mas o que o Raul falou, ele tá coberto de razão. Essa história de... a gente tá tentando, né, velho? Eu acho que assim, que isso serve pra vida, né? A gente finge que sabe o que tá fazendo, mas eu acho que a maior parte do tempo a gente tá indo, né? A gente tá indo tipo... por acúmulo, na verdade. É porque tem muita gente que pega assim, tipo, foi assim que deu certo os youtubers atuais, então vamos seguir essa cartilha. Esse é o certo, foda-se. Mas, cara, tem certos aparecendo diariamente. Tipo, tem uma pessoa que faz uma coisa que ninguém tá imaginando que vai dar certo e por algum motivo aquilo vai e engaja e depois isso entra no grande livro do acúmulo de redes sociais. Muito legal essa sua forma de falar, Raul. Tem outro ponto também que eu gosto muito de dizer. Por exemplo, as pessoas vão na academia e vê um cara fortão. Aí o cara fortão vai lá e fala assim, malha assim, o meu segredo é que eu faça assim, assim, assado. Só que às vezes o cara é grandão por genética, ele é grandão porque ele vai todo dia há 10 anos. Então, o que fez ele ter Ele é grandão porque ele toma o suco. Também tem isso. Mas assim, às vezes ele é grandão por aspectos que ele não saberia dizer exatamente quais são, porque ele nunca isolou as variáveis. Ele nunca, assim, por exemplo, treinou 50 pessoas sem a genética dele. Ou ele nunca treinou as pessoas sem tomar anabolizante. Ou ele nunca treinou as pessoas com essa técnica. E assim, uma das coisas que eu vejo é quando eu vejo pessoas com resultado em qualquer área. Eu presto atenção no grosso do que ela faz e não fico... Eu tomo muito cuidado quando ela vem me passar detalhes. Porque às vezes não foi esse detalhe que fez ela chegar lá. Porque ela nem sabe exatamente o que foi e o que não foi, tá ligado? Exato. Por isso que eu acho que o lance do estudar, e uma das coisas que eu caio muito na pira de estudar as coisas, é que o que as pessoas acham que o que funcionou pra elas não tem nada a ver. Tipo, o cara vai lá e fala, é porque eu como brócolis no almoço. Só que aí depois você vê, caramba, ok que ele comeu brócolis no almoço, mas agora que eu entendo um pouquinho mais, eu vejo que o brócolis poderia ser couve, ou talvez nem precisaria ser no almoço, poderia ser no café. Só que o problema de quando você não entende todas as variáveis é que você está mais suscetível ao que as pessoas dizem que é melhor e você não sabe fazer uma curadoria, porque você não tem conhecimento específico suficiente. Por isso que eu acho que assim também, o fato da gente querer se especializar um pouquinho mais, digamos que eu fosse ser músico hoje, e aí eu quisesse entrar e tipo, levar a sério música, eu realmente tentaria aprender mais sobre outras coisas, para não estar caindo hoje, tipo, a internet, e quando a gente abre o Instagram, velho, é um dia inteiro assistindo propaganda, tipo, é um dia inteiro assistindo propaganda, a gente tá lá, basicamente, e é engraçado porque na época que a gente assistia televisão, você tinha as propagandas que iam entre um Kamehameha que ele tava concentrando e outro, você ia lá e você tava lá esperando o comercial. Você sabia que era o comercial, agora não. O comercial tá dentro. Cara, é o nosso influenciador ensinando uma parada e ao mesmo tempo fazendo propaganda. E você não sabe se a propaganda é porque ele acredita ou porque ele tá recebendo dinheiro. É difícil, tá ligado? Eu tô muito puto porque eu tinha uma época na internet que eu pensava, porra, agora a qualidade de vida tá melhor porque a gente tá vendo menos comercial. E tinha de fato uma época que eu pensava assim, beleza, eu vou assistir um programa e tem vários blocos de comercial de 3 a 4 minutos cada um deles, então eu passava uns 20 minutos vendo comercial em uma hora, vamos dizer assim. E na internet eu passava, sei lá, segundos, né? Mas agora, se for somar todo o comercial que a gente tá consumindo, cara, eu acho que tá dando mais em uma hora do que dava quando eu assistia a TV. Muito mais. Eu adoro quando é aqueles comerciais que depois de 5 segundos você pode pular e o cara não falou o que ele tava vendendo, pô.
Eu fico tipo, tu é muito nunca vou burro saber. que tu perdeu 5 segundos, eu vou pular o teu comercial e tu não me disse o que era, cara. E palpite rendeu pra caramba, hein? Não, eu não imaginava isso. Que é Olha Vanessa aí. Rangel. Mas você vai querer, palpite, beleza, não massa. gosto, não. próximo. Vamos ficar falando 2 horas aqui por causa de palpite. O Wagner pensou, Lucas, você vai tocar sim ou não? Veja bem, veja bem. Vamos lá, pra última música do repertório dele. Vai fechar o show. Saideira. Saideira. Você tocaria? Não tocaria. Essa música, talvez, eu ficaria mais animado pra tocar se eu tivesse com banda. Com banda Eu é divertida, a sinto gente que toca essa música. Ela é divertida. Só que eu acho que o baixo e a bateria faz muita falta. Eu acho que, é como eu falei, né? Levando em consideração que eu tô com voz e violão, tem algumas coisas que eu acho muito massa que eu não tocaria só por conta do contexto de instrumentos, né? E eu acho que essa seria uma delas. Eu acho que o fato de estar sozinho, eu não sei se eu conseguiria trazer a vibe que eu gostaria pra ela. Outra, diante das coisas que estavam rolando, tu imagina que a gente começaria com Dominguinhos, e aí depois ia pra umas pegadas de samba, saía do forró pro samba, Tem do Dominguinhos, samba pro MPB. Chão de Giz, Samurai. Samurai, tipo, e aí você iria, aí como eu falei, joguei umas Marisa Monte, assim, umas coisas assim. E partindo mais perto do final, talvez eu terminaria com samba pra esse público, tá? Inclusive com talvez algo como o Trem das 11, ou, na verdade, tem uma que eu gosto muito, que eu acho que é muito de saideira, assim, também, que é... Aí. Uma das coisas que meu pai fazia, muito nessa pegada que eu via, o meu pai, como ele também não teve instrução formal de violão, ele meio que fez... Ele tocava... Ele tinha uma sequência de umas 30 músicas de samba que ele tocava com as mesmas notas. Caramba. Até hoje eu não sei como ele fazia tão bem. Isso é muito incrível. o músico. Não. Mas isso aí é muito o músico amador brasileiro, cara, de tipo reharmonizar as músicas com uma harmonia que faz mais sentido pra eles e tocar daquele jeito, pô, é massa isso. Gera umas confusões às vezes, né? Quando o cara tá tocando com outras pessoas e diz, e aí, vamos essa? Aí, tipo, vai um pro acorde e outro pro outro, porque na casa deles tocava daquele jeito. Isso. E era muito isso. Essa mesmo era assim, ó. Aí. E antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer. Eu acho que assim, ela tem essa frase, né? E antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. E eu acho que essa é a música ótima pra terminar. Cara, eu não sabia que a letra tem essa parte assim de deixar um legado pra alguém. Ela é. E assim, sempre na minha família, por exemplo, tem uns meninos, tem a galera que eu tenho certeza, eu tenho vários priminhos e tal, e tem um que a gente sabe que é o priminho do legado, então a gente sempre tem esse lance de, por exemplo, eu sou o cara que hoje, que às vezes nas festas, infelizmente, até o meu avô, que era a pessoa que a gente tocava essas músicas, tipo, ele faleceu agora recentemente, e a gente, na verdade, foi muito interessante, no enterro dele, eu levei o violão e a gente tocou. E foi muito bonito o enterro dele, porque ninguém esperava. Ele era um cara que sempre gostou muito de festa, então ele que tava lá com o sonzinho dele, lá com o médio estourado e tal. E ele sempre falava assim, no meu enterro, eu quero que você toque uma música pra mim, que é uma música do Luiz Gonzaga, que ele fala, pense neu, vez em quando. E quem é que vai tocar? Onde estou... E era eu, ele queria que eu tocasse. Massa. E eu que lembrei e toquei, tipo, lá, enquanto ele levava o caixão dele e tal, foi uma parada super... muito doida, assim, porque a família mais próxima, né, meu pai, as minhas tias, alguns meus primos, a galera de fora, algumas pessoas talvez um pouco mais distantes, estavam super estranhando, tipo, a gente tá tocando violão e a gente tava lá cantando enquanto o caixão dele descia e tal. E a galera que era mais próxima, todo mundo entendeu, tipo...
que fazia todo o sentido do mundo e que seria um grande desrespeito pra ele a gente não cantar e não sorrir no enterro dele, tá ligado? Então, assim... particularmente eu acho um desrespeito com qualquer pessoa que morre de uma maneira minimamente não atribulada. Né? Tem mortes que eu acho que não tem como a pessoa não ficar muito abatida, mas acho que se for parte da família mesmo... A gente tava, assim, a questão do abatido, a gente tava devastado. Então, assim, eu não acho que tinha muito a ver com o nosso estado de espírito. Sei. E aí onde tá? Aí talvez interessante em terminar com isso, porque foi mais ou menos quando começou. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que podem, e na verdade foi o que a gente quis fazer naquele dia especificamente, era que não importava como a gente tava, porque o que importava era o que a gente poderia fazer uma homenagem a ele. Então não era sobre a gente. Não era a gente que tava querendo cantar. Inclusive, a gente não tava com vontade de cantar. Tipo, a gente não queria fazer aquilo ali. Caralho. Gente estranha que a gente não conhece. A gente não queria estar tocando no cemitério, tá ligado? Só que... e aí onde tá, acho, um dos maiores presentes. A música, muitas vezes, vai ser um presente que a gente nem tem dentro da gente uma coisa, e a gente vai dar pro outro uma coisa que a gente não tem. Então, naquele momento, a gente não tava feliz. A gente não tinha nada de bom pra dar. Só que o que foi muito poderoso, assim, é que as pessoas que conhecem ele falam, caramba, tudo a ver que no enterro dele tenha isso. Tipo, se tem uma pessoa que faz sentido, quando a gente fala, né, que antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Então, assim, e aí ele fala, né, quando eu não puder mais pisar na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba. O meu anel de bamba entrego a quem merece usar. Então, assim, é muito interessante esse lance. O blues tem isso, o forró do Dominguinhos tem isso. Então, assim, eles vêm de um sentimento, o samba mesmo, ele veio da tristeza, assim. Tá muito coeso esse Uhum. episódio, porque também vai junto da minha ideia sobre a pessoa ter uma lógica de aprendiz na música, sabe? Tem tudo a ver com o que você falou, do lance do aprendiz, assim, né? Mas, assim, tentando pegar esse gancho logo do início, né? Vou fazer uma festa. E como é que eu termino? Eu termino normalmente, tipo, como eu falei, no começo eu quero me conectar e no final eu quero emocionar. E no meio, aí eu posso variar uma série de ferramentas e estratégias. Mas o começo e o fim é muito importante, velho. Não à toa que os músicos foram... eles foram com aquele rolê de bis, que mesmo a gente sabendo o que ia acontecer... Vários músicos faziam isso durante 30 anos da carreira dele, porque eles sabiam que gerava uma emoção nas pessoas. Eu acho que é bom mesmo também para o músico... Desculpa ter interrompido. Nada, pode falar. É massa também para o músico, não, principalmente no contexto que você tá tocando, não se preocupar ou não ter aquela fixação que é comum o músico ter, de ter o controle da noite o tempo todo. Eu acho que talvez dê para tocar umas músicas para você... Dê pra tocar umas músicas que o pessoal vai ali no buffet, pegar uma comida, conversar entre si, não ficar o tempo todo olhando pro palco e se sentir arrebatado com a música que tá sendo tocada. E eu concordo tanto com você. Uma vez eu tava lendo um estudo sobre a percepção de felicidade por minuto das pessoas na Disney. E eu prometo que tem relação com o que a gente tá conversando. E aí, eles estavam analisando minuto a minuto. Eles iam lá e perguntavam, tipo, escala de 0 a 10, do quanto que a pessoa tava feliz, tá ligado? Pra tentar ver, durante o dia, como é que variava a felicidade das pessoas na experiência dos parques. E eles perceberam um negócio super interessante. Eles perceberam que na Disney, mais de 70% do tempo as pessoas estão infelizes. Porque elas estão, tipo, ou andando de um brinquedo ao outro, ou estão em fila, tá ligado? Elas passam um tempo grande, Wagner já foi lá na Disney, né? As pessoas passam um tempo surreal em fila. E assim, então a experiência, ela é uma experiência para negativa, uma parte grande do tempo. Só que quando a pessoa volta da Disney, a grande parte das pessoas só vinham falar do momento dos fogos de artifício. Então, assim, qual é várias coisas legais. Eu estava estudando isso naquela época, falando a respeito de experiência do cliente, né? Ou a experiência do usuário. E agora a gente poderia até falar na experiência da audiência, da plateia. E uma das coisas que esse estudo me ajuda a entender é que por mais que o meio da coisa seja, de certa forma, médio, se você termina forte, é a única coisa que as pessoas lembram. E tudo que as pessoas saem falando, às vezes, você pode ter 10% de uma experiência especial, mas se você, tipo, terminar bem,
você consegue realmente ser como as pessoas saem. Tipo, então elas saem com esse estado de espírito. Eu acho que é por isso que você sempre tem, aí dependendo do estilo de música, né, os solos, você tem você tem o bis, você tem, tipo, o Djavan vai lá e toca Flor de Lis no bis, tá ligado? Porque ele sabe que é como ele quer que as pessoas saiam, é com esse sentimento. Então, quer seja pela nostalgia, quer seja pela excitação, é quando você faz o solo de guitarra com a guitarra mais alta, ou o solo mais escrachado e tal. Então, não à toa, porque os grandes performers entendem que por mais que a experiência seja ok, ou seja, boa, ela só precisa ser realmente extraordinária, talvez no começo, pra captar as Em alguns pessoas, momentos, né? E no fim, em alguns momentos Não precisa ser específicos. consistentemente Então, assim, excepcional. Não dá pra ser. Não dá, é. Até porque não dá pra E eu acho que ser. Por a exemplo, gente como quando tá... Falar de música aqui, quando tá ouvindo música, ou até vendo filme mesmo, a gente... meio que o artista ganha o nosso respeito e a gente aceita de muito melhor grado uma música ou uma cena ruim depois que a gente tem algumas excepcionais, sabe? Porque a gente confia muito naquela pessoa. Exatamente. Muito. E essa questão de você não conseguir manter um padrão alto, tem duas falas, né? Acho que o Wagner também tem em comum com isso. O segundo solo de Dogs. Ou o momento que precede o segundo solo de Comfortably Numb. Então, assim, os grandes músicos, eles entendem um negócio que Debussy falava, velho, que era interessante. Ele falava que a música é o silêncio entre as notas. E é bem legal essa frase, porque você não tem como manter, e agora voltando, fechando o assunto da festa, né? A gente pensar que a gente vai manter um padrão consistente, por exemplo, de performance, é até ruim, porque de verdade o que faz as pessoas sentirem é essa amplitude. É Exato. você subir, é você Dar um descer, respiro. E depois você terminar com a explosão, Você tá tá ligado? num ponto de vista delirante, né? Se você tá em todo momento, assim, tipo, muito eufórico, né? Por alguma coisa. Tem que ter essa sensação. demais, E é interessante esse É estudo. que nem uma montanha russa, né? Você não tá sempre descendo, né? Às vezes quando você sobe, você tá reto. Exato. Não, eu acho muito interessante esse estudo que o Lucas falou, porque faz total sentido, tipo assim, quando a gente ouve um álbum, a gente não tá prestando atenção em todas as músicas igual. Quando a gente tá vendo um filme, tem um momento que a gente divaga um pouco. Até durante o sexo, o pênis não tá duro igual. Verdade. É Verdade. Então, Verdade, assim, é muito verdade. isso, né? A gente parece que muito faz legal, sempre uma média muito no legal final isso. das coisas. Exato. É o percurso, não é a viagem por inteira. Aproveite o percurso. Vê todo álbum é bom 100%. Às vezes tem uma respirada, e essa Não. respirada é bom, e quando chega uma próxima música, você exato. fica animado, e coisas assim. Tipo assim, o meu álbum preferido de toda a história é o In Útero, do Nirvana. Eu não sei se Dumb é uma música excepcional, Interessante. sabe? Interessante. Você não esperava por essa, não é, Lucas? Não esperava. Caraca, não esperava mesmo, velho. Hot Shape Box é uma das melhores músicas do mundo e é a melhor música do Nirvana pra mim. É muito boa. E uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão foi Penny Royalty. Foi uma das primeiras músicas de violão, tipo. Foda. Com certeza. Mas, assim, muito legal a fala do Howell sobre o pênis que fica mole no final, assim, tipo... Não disse nem que fica mole no final. Ele fica fica mole um no final, pouco senão mole. não- Entre senão pentadas, não deu certo, entre pentadas, ele vai ficando mole, mais duro, mais mole, mais duro. Não, eu não vou deixar você sozinho, não. Eu não vou ser esse cara, não, tá? É verdade, isso é Mas verdade. é fato. É fato. Mas eu não vou deixar você sozinho pra dizer, não, o meu não. O meu não, é um carvalho. É um carvalho. É um carvalho. Oak Tree, dude. É isso aí. Não deixa o sol